Então, pessoal, essa segunda parte da nossa aula, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula da semana passada, tá? Acho que foi semana passada mesmo, né? Que nós falamos sobre micro-organismos. Então, a gente já sabe, né, que os micro-organismos são seres muito pequenos e que só podem ser observados com a ajuda do microscópio, tá? Nós temos aí bactérias, fungos, algas, protozoários e vírus, né, que podem ser e são micro-organismos. As algas e fungos, além de ser micro-organismos, nós temos também aquelas espécies que são organismos grandes, que dá para ser observados a olho nu, né, que a gente chama de macro-organismos, que são os organismos maiores, tá? Então, fungos e algas existem maiores também, não só pequenininhos, não só micro-organismo, tá bom? Inclusive, a alga que nós usamos aí no sushi é uma grande alga, parece uma folha, né? O cogumelo é um tipo de fungo comestível, ele é grande também. Então, essas duas espécies que eu acabei de falar para vocês, elas não são micro-organismo, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a importância desses micro-organismos. Quando a gente fala de micro-organismo, logo a gente acha que todos são causadores de quê? De doenças. E isso não é verdade, tá, gente? Os micro-organismos, eles são muito importantes para o nosso planeta e para os seres vivos. Inclusive, acredita-se que o primeiro ser vivo a habitar o planeta Terra foi um micro-organismo, muito parecido com uma bactéria. Você sabia disso? Então, olha que novidade. Então, o primeiro ser vivo era como se fosse uma bactéria, então ele era um micro-organismo, tá? E a partir desse micro-organismo, muitas coisas foram mudando no nosso planeta, tá? Inclusive a formação do quê? De oxigênio. Então, os micro-organismos são muito importantes, né? Para o nosso planeta, né? Como a tia já falou, e para os seres vivos. Por que, tia, que eles são importantes? Porque, gente, os micro-organismos atuam na decomposição, atuam como fertilizantes do solo, atuam como defensores do nosso corpo, atuam na produção de vitaminas, alguns também são usados na culinária, alguns fazem fotossíntese e liberam oxigênio na atmosfera. Então, olha a importância, né, dos micro-organismos. Eles são extremamente importantes e nós temos aí diversas espécies de micro-organismos, né? Além do mais, eles acabam servindo aí como base também, né? Muitas vezes da cadeia alimentar, como as algas, por exemplo, tá? Então, por exemplo, todo nutriente, né, que volta para o solo, volta por meio da decomposição. Então, o que é a decomposição? É quando os seres vivos, né, morrem, eles passam por um apodrecimento que a gente chama de decomposição, eles vão se decompondo. E quem vai fazendo isso são os micro-organismos, principalmente fungos e bactérias. E esse processo, gente, é importante porque todos os nutrientes que estavam no corpo daquele ser vivo volta para quem? Para o solo, tá? Deixando então esse solo rico em nutrientes. E esses nutrientes vão ser aproveitados pelas plantas. Inclusive, o crescimento das plantas depende de um gás chamado nitrogênio. Mas as plantas não conseguem absorver esse nitrogênio diretamente do ar. Então, sabe o que elas fazem? Elas dependem de bactérias que ficam presas
as suas raízes. Para quê? Essas bactérias conseguem fixar o nitrogênio no solo. E aí sim a planta consegue absorver esse nitrogênio, podendo crescer saudável, tá? Então percebam que os micro-organismos eles participam de muitas etapas aí do meio ambiente. Na reciclagem dos nutrientes por meio da decomposição, na fixação do nitrogênio, fazem parte também até do nosso corpo. Do nosso corpo? Sim, do nosso corpo, pessoal. Existem muitos micro-organismos na nossa pele, na nossa boca, no estômago, intestino. Só que o que acontece? Muitas espécies são boas, são benéficas, fazem bem para o nosso organismo. Mas muitas também fazem mal, tá? Então, como a gente não consegue ver e a gente não sabe, né, por onde essas bactérias ou vírus, enfim, esses micro-organismos podem estar, a melhor coisa que a gente pode ter é o quê? Higiene. Lavar muito bem as mãos, higienizar muito bem os alimentos antes de consumir, né? Hoje em dia, o que é pedido para nós? O uso de máscara por conta do coronavírus. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente já sabe que existem muitas espécies de micro-organismos que são boas, mas muitas também podem provocar doenças, tá? E essas doenças a gente vai falar na aula que vem. Mas hoje vamos falar de coisas boas, que são algumas funções que esses micro-organismos fazem no nosso corpo. Todo conjunto de micro-organismos que vivem, né, no nosso corpo é chamado de microbiota. Então, esses micro-organismos, principalmente bactérias, fazem o quê? A defesa do nosso organismo, ajuda na digestão, ajuda na produção de vitaminas. Como? Então vamos lá, pessoal. Existem muitas bactérias que ficam na nossa boca, tá? Essas bactérias, elas evitam, né, ou impedem que outros tipos de bactérias entrem e causem algum problema, tá certo? Então, por exemplo, uma dor de garganta, algum outro tipo de infecção. Então, existem bactérias na nossa boca que fazem a proteção da nossa boca. Só que o que acontece, gente? Como a gente tem muitas bactérias na nossa boca, e se a gente não higienizar a nossa boca corretamente, o que elas vão fazer? Vão atacar os nossos dentes, né? E provocar a famosa cárie. Então, a gente tem que ter higiene, tá? Para eliminar parte dessas bactérias, porque em excesso elas fazem mal, tá certo? Mas muitas fazem a proteção da nossa boca, do nosso nariz, da nossa pele. Existem bactérias que moram na nossa pele e nos ajudam a proteger a nossa pele, sabia? Existem também, crianças, bactérias que vivem no nosso estômago, que ajudam na digestão, bactérias que ajudam também o intestino delgado, intestino grosso. E lá no intestino grosso, onde é formado, né, são formadas as fezes, existem bactérias que atuam na limpeza desse intestino e formam vitaminas. Olha que interessante. Inclusive, gente, quem já tomou leite fermentado? O famoso Yakult. O Yakult, vocês já ouviram falar que ele tem lactobacilos vivos que ajudam no intestino? Então, esses lactobacilos vivos nada mais são do que bactérias. E essas bactérias são ótimas para o nosso intestino. Então, pode tomar o leite fermentado sem medo, porque aquelas bactérias lá vão só te fazer bem, tá bom? Mas como a tia Thalita falou, a gente já sabe que tem espécies que são boas, mas como a gente não sabe
onde essas espécies estão e quais são essas espécies, a gente tem que ter muita higiene. Até porque, gente, vamos supor que um tipo de bactéria mora lá no seu intestino. Se ela sai do seu intestino e vai para o seu estômago ou vai para alguma outra parte do seu corpo, ela vai causar um estrago danado, chamado de infecção. Ela vai atacar os outros órgãos, fazendo você ficar doente. Então, cada bactéria, ela deve estar naquele local adequado. Por isso que quando a gente vai ao banheiro, né, faz cocô, faz xixi, a gente deve lavar muito bem as nossas mãos. Porque se sair alguma bactéria nas fezes, né, e por acaso entrar em contato com a nossa mão, e a gente levar essa mão contaminada na boca, isso é extremamente perigoso, porque bactérias que deveriam ficar só no intestino acabam atacando outros órgãos. E isso não pode acontecer, tá bom? Então fica aí uma dica que é ter higiene sempre. E para finalizarmos a nossa aula, vamos fazer essas 3 atividades aqui da página 18. Lápis na mão. 1. Os micro-organismos são seres microscópicos, mas quando muitos deles crescem um ao lado do outro, formam colônias que podem ser identificadas como manchas coloridas. Essa imagem mostra o crescimento de micro-organismos, como bactérias e fungos, coletado das mãos de uma criança de 8 anos após brincar em um jardim. Observe-a e depois responda as questões. Gente, então uma criança que foi brincar no jardim, olha quantas bactérias e fungos estavam na mão dela. Por quê, gente? Existem micro-organismos em todos os lugares que você pensar. Existem bactérias que conseguem viver até nos vulcões, sabia? Então, existem bactérias no ar, não só bactérias, né? Micro-organismos no ar, na água, nos alimentos, no nosso corpo, no solo, nas rochas, no armário, na pia, no banheiro, no jardim, enfim, onde nós formos vão ter micro-organismos. Letra A. Pelas cores e tipos de colônia presentes na imagem, é possível dizer que existiam micro-organismos variados nas mãos da criança? Ou eram todos iguais? Pela imagem, gente, a gente vê que existem aqui diversas cores, né? E essas cores e tamanhos, olha só, né? Formato, nos indica que sim, que existia uma grande variedade de micro-organismos na mão dessa criança, por conta das cores, dos tamanhos, formatos das colônias, tá? O que são colônias, gente? É o agrupamento de micro-organismos, tá bom? Então, quando eu tenho muitos micro-organismos juntos, eu chamo isso de colônia. Letra B. Esses micro-organismos estavam nas mãos de uma criança saudável que brincou em um jardim. Explique a importância de lavar as mãos após realizar esse tipo de atividade. Então, gente, as mãos, né, elas devem ser lavadas. Por quê? Para que nós evitemos, né, pegar ou transmitir alguns tipos de doenças ou contaminar alimentos, tá? Porque, como a tia Thalita já disse para vocês, como a gente não vê os micro-organismos, eu não sei classificar qual que é bom, qual é ruim. Às vezes, naquele jardim, pode ter muitos micro-organismos que sejam bons. Mas como eu não sei e eu preciso me prevenir, o que eu tenho que ter? Higiene. Lavar muito bem as mãos para poder evitar, então, a contaminação, né, do nosso organismo, provocando, então, doenças, a contaminação dos alimentos,
tá bom? 2. Sobre os micro-organismos, assinale as alternativas corretas. As bactérias podem apresentar diferentes formatos e ser encontradas em praticamente todos os ambientes da Terra. Isso é correto? Sim. Todas as bactérias realizam fotossíntese e fazem parte do fitoplâncton. Olha só, pessoal, existem algumas bactérias que fazem fotossíntese, mas não são todas. E quem faz mais, na maior parte do fitoplâncton, são as algas, tá bom? Então, essa frase está errada, porque aqui está dizendo que todas as bactérias, e não são todas. Outra frase, os protozoários são micro-organismos formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior do que as bactérias? Sim. Os protozoários, assim como as bactérias, são formados por uma única célula. Então, eles são chamados de unicelulares, tá bom? Só que a célula do protozoário é um pouco maior do que a da bactéria. Porém, gente, os dois só podem ser vistos com a ajuda do microscópio, tá? Os micro-organismos não são encontrados no interior do corpo humano, somente na pele? Está errado, nós acabamos de ver que nós encontramos bactéria em praticamente todo o nosso corpo, né? Última frase. A microbiota corresponde ao conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano, sendo importante para a manutenção da saúde do organismo? Sim, isso está corretíssimo. E por fim, a questão 3. Qual a relação entre a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza, realizada por fungos e bactérias, com a manutenção da vida na Terra? Gente, então, os fungos e as bactérias, eles fazem a decomposição dos restos de animais e plantas mortos, tá? E todos esses nutrientes que estavam nesses seres vivos voltam para o solo, né? Deixando esse solo rico em nutrientes. Então, a função do fungo e das bactérias, né, que atuam aí no ambiente, fazem o quê? Fazem a reciclagem desses nutrientes por meio da decomposição, tá bom? Então, agora, nós encerramos a nossa aula e espero você na próxima aula para a gente, então, encerrar a nossa apostila, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.